Hoje nós vamos encerrar a série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Maranhão e eu recebo aqui no estúdio o candidato Carlos Brisac. Candidato, bom dia. Bom dia, Adalberto Melo. Bom dia a todos os telespectadores da Bom Dia Maranhão. Uma honra imensa estar aqui hoje. Candidato, são 4 nomes aí à disposição dos advogados para a presidência, 4 chapas, na verdade, não é? Já que há uma composição aí dessas chapas. O que o senhor entende que é o seu diferencial em relação aos colegas? Adalberto, o meu primeiro diferencial, eu gosto de falar, é a minha história de vida na advocacia atrelada à defesa da advocacia. Na hora que eu peguei minha carteira, eu entrei na Comissão de Jovens Advogados, eu fui presidente da Comissão de Jovens Advogados, depois eu fui presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos, representei a OAB no Conselho de Proteção ao Consumidor, que várias entidades civis e a OAB para mim indicava uma pessoa, eu era indicado, e também depois fui procurador jurídico da OAB, que era um grande desafio para mim, que eu fui advogado dos advogados. Então eu conheço muito bem aquele órgão, o regimento, eu participava das sessões do conselho, eu despachava no CNJ, na corregedoria, eu participava diretamente das sessões da própria diretoria, então eu tenho um conhecimento muito vasto lá, ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa da jovem advocacia. Hoje a jovem advocacia é pulsante, representa mais de 60% da advocacia, e eles abraçaram a gente. Só que não é só o Carlos, você vota numa chapa. E eu sempre faço questão de frisar que a forma como montamos a nossa chapa com 80 nomes, ela representa a advocacia do Maranhão. Em que sentido? Você vai olhar a nossa chapa, ela tem um professor advogado, ela tem um advogado trabalhista. Hoje você tem 30% dos advogados do interior do Maranhão militantes. Então nós temos 30% da nossa chapa formada por advogados do interior. Temos muitas mulheres advogadas, temos advogados criminalistas, advogados jovens e advogados mais experientes, que já contribuíram para a ordem, como ex-presidentes, ex-presidente de Caixa de Assistência, ex-presidente de Comissão de Prerrogativas. Então nós temos um vasto leque, e quando você olha a nossa chapa, você tem advocacia pública também, você olha, tem municipalistas, então você olha a nossa chapa, todo advogado vai se sentir pertencente. E a forma como construímos nossas propostas foi do mesmo jeito. Nós compartimentalizamos, nós fomos atrás, rodamos, eu fui em 50 cidades em todo o Maranhão, rodamos muito. E as propostas não foram feitas por mim no meu escritório, foram feitas pelos colegas advogados. Nós democratizamos esse debate, nós democratizamos essa campanha. Então, cada uma das nossas propostas foram feitas conversando com os colegas, não impomos as propostas de forma eleitoreira, nós construímos com a realidade de quem vive o dia a dia. E aí, pela experiência que o senhor teve atuando, inclusive com foco aí no jovem advogado, que propostas concretas o senhor tem, o senhor entende que são importantes que sejam implementadas de imediato para atender a essa demanda? A jovem advocacia ela é extremamente vulnerável no começo de carreira, aquela transição, você pegou a carteira, não sabe bem como agir. Então nós temos um cuidado muito grande da OAB, da aproximação desde a faculdade com os universitários para saber como é que é a advocacia. Vamos fazer, por exemplo, um grupo de estudo envolvendo jovens advogados e estudantes de direito. Esses grupos de estudo vão servir, por exemplo, para a OAB entrar com ações civis públicas, ações diretas de constitucionalidade, algo que não acontece hoje. Hoje a OAB só pequenou, ela não defende nem a classe e nem a sociedade, que também é o papel da OAB. Nós temos proposta da tutoria da jovem advocacia, que consiste basicamente no... Você vai ter o advogado que ele quer ser criminalista, ele quer ser previdenciarista, ele quer ser tributarista, e ele vai ter a oportunidade de viver alguns dias com um advogado de cada área dessa para saber como é que é a realidade, algo que a faculdade não ensina. Nós vamos ter uma capacitação muito forte, agora eu falo inclusive para os advogados de todo o Maranhão. Hoje, por exemplo, um advogado de Maracassumé, ele paga a mesma anuidade que o advogado de São Luís, mas ele não tem os mesmos serviços da Caixa de Assistência, não tem os mesmos serviços da ESA. Então, nós, junto com a Assembleia Legislativa, nós vamos ter uma plataforma online que todos os advogados do Maranhão serão capacitados. Independente, a gente acredita muito que onde há advocacia, a OAB tem que atuar, e não é como é hoje apenas em subseções. Temos que expandir isso. E o projeto que a gente acredita que vai ajudar não só o jovem advogado, mas toda a advocacia, é o que está trazendo a OAB do Pernambuco, já existe no Piauí, que é o Anuidade Zero. Como é que ele funciona, Adalberto? Você vai ter uma rede conveniada, pode ser uma livraria jurídica, pode ser uma academia, pode ser uma alfaiataria. O advogado, a gente vai fazer uma parceria, a OAB vai fazer uma parceria com essa entidade conveniada, que vai ter uma porcentagem. Essa porcentagem ela não vai ser um desconto para o advogado. O advogado vai passar o valor integral na hora da compra. Só que, quando ele passar lá o cartão de crédito ou débito e digitar o seu CPF, essa porcentagem que a gente fez o convênio com a entidade vai servir como um acúmulo de pontos. Esses pontos vão servir para a anuidade do próximo ano, servir como um abate, como um desconto, podendo chegar até a zero da anuidade no total. E importante, isso não vai onerar
a OAB, quem vai pagar esse repasse, quem vai pagar a anuidade, normalmente vai ser a rede conveniada, que em contrapartida vai ter direito, vai ter acesso direto a um público extremamente qualificado, que é o público de advogados. Candidato, há uma necessidade de diálogo óbvio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituições, o Judiciário, por exemplo. É possível estabelecer esse diálogo de forma respeitosa, sem ser subserviente? Hoje nós temos, você falou uma palavra perfeita, hoje nós temos uma OAB subserviente ao Poder Judiciário, não existe hoje um contato, a advocacia sofre no Maranhão, você pega, por exemplo, o RDR dos consignados, fez qualquer advocacia do Maranhense passasse um ano com os processos parados, porque a OAB inclusive até perdeu o prazo para se manifestar, para se habilitar, sustentar, defender os advogados. Como é que o presidente da OAB me perde um prazo, assim como ele perdeu o prazo também de prestação de contas? Nós vamos resgatar esse diálogo que não será nem subserviente, como você falou, e nem meramente beligerante. Vamos dialogar, vamos fazer parcerias, não só com o Poder Judiciário, mas também com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Queremos fazer com que o advogado, a questão dos dativos, por exemplo, nós precisamos desburocratizar, a questão dos precatórios, com a Assembleia, como eu falei, da parceria da capacitação online. Nós queremos que a OAB volte a ocupar espaços, não só também com entidade de classe, mas também aquilo que o artigo 44 fala, que é a luta pelo Estado Democrático de Direito, a luta pelos direitos humanos, luta pela justiça social. E, se o diálogo não for suficiente, eu sempre falo que a arma do advogado é a lei. Nós podemos recorrer ao CNJ, podemos recorrer à corregedoria, teremos profissionais de prerrogativa capacitados, com dedicação exclusiva para isso, remunerados para isso, para fazer esse trabalho para que o advogado, principalmente do interior do Maranhão, quando ele se indispor com o Poder Judiciário, não seja ele que tenha que fazer essa defesa, mas a própria OAB, para não poder sofrer com retaliações. Ainda nessa linha do diálogo institucional, como é que seria esse diálogo, essa articulação, por exemplo? Haveria necessidade de uma articulação com ações no próprio Legislativo, por exemplo, em defesa do cidadão, da Constituição? Claro. O senhor entende que esse é um caminho importante? Eu vou dar um exemplo. Uma das pautas que eu defendo desde que eu fui presidente da Comissão de Jovens Advogados, em 2012, é o piso salarial para a advocacia. Hoje você vê advogado ganhando R$1.000, concurso que já tivemos aqui no Maranhão, com valores absurdos, alvitantes. Esse diálogo com a Assembleia vai ser fundamental para a gente poder fazer com que coloque em debate. Já tive a conversa com o atual presidente da Assembleia Legislativa para colocar, já conversei com alguns deputados, para colocar em pauta essa questão do piso salarial. E várias outras coisas. Outro dia eu fui na Secretaria de Direitos Humanos, a SEDCOP, e lá eles me falaram que estava um edital de um grupo de combate ao trabalho escravo. Mandaram para a OAB, indicar um representante da OAB para ajudar nesse combate, e a OAB não mandou ninguém. Nós precisamos dialogar para ajudar a sociedade, precisamos dialogar para ocupar espaço. A OAB hoje não é ouvida, a OAB hoje já se apequenou, tanto como entidade de classe, como na defesa da democracia. Candidato, o senhor encerra essa série de entrevistas aqui no Bom Dia, e a gente tem tratado esse tema com os demais candidatos, que é a transparência, que hoje não é apenas uma questão de obrigação legal, digamos assim, né, de cumprimento legal, mas é um valor da sociedade. O senhor entende que esse pilar deve ser mantido e ampliado, e como que o senhor pretende fazer isso na sua gestão, caso o senhor assuma? A OAB é uma instituição com tanta credibilidade, ela cobra muito das outras. E ela precisa dar o exemplo para poder cobrar. Nós precisamos trazer conceitos firmes de governança corporativa para dentro da ordem. E aí isso entra a questão da contabilidade, que é prestar contas. O atual presidente perdeu até prazo, mais uma vez, perde de prazo dele, para se manifestar, para apresentar as contas para o Conselho Federal. Nós precisamos de transparência, teremos um portal de transparência com detalhes em tempo real, com o CNPJ dos serviços colocados. Nós teremos também gestão participativa, voltaremos a fazer audiências públicas com os advogados, ouviremos os advogados, seja sobre a reforma da Previdência, seja sobre a questão dos fóruns, independente de qualquer coisa, o OAB tem que ser ouvido, uma gestão participativa. E é fundamental que nós tenhamos um sistema de compliance interno para prevenção de qualquer desvio, de qualquer coisa. Faremos auditorias internas para comprovar a essência daquilo que estamos acreditando. O advogado precisa saber o que acontece com a anuidade dele. Candidato, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Primeiro eu quero falar que Deus me abençoou nessa caminhada. Tive pessoas maravilhosas que confiaram em mim, minha família deu grande suporte, o meu sócio, amigos que a gente começou primeiro com o grupo Por OAB Forte, e depois nós tivemos a união grande da advocacia de vários pré-candidatos em torno da nossa candidatura, os amigos do União em Força, os amigos do Repense OAB. Quero agradecer por toda a confiança depositada. Nós fizemos uma chapa extremamente representativa e gostaria de falar, Adalberto, que fizeram de tudo para nos atacar nessa campanha. Falavam que o jovem advogado não tem autonomia para estar, que ele não pode representar.
atacaram minha vida, atacaram pessoas da minha chapa, mas não conseguiram atacar uma coisa que é fundamental para quem quer ser presidente da OAB, que é o caráter, é a honestidade, a trajetória. Não tivemos envolvido com nenhum escândalo de superfaturamento de obras. Nós temos um trabalho sério, há muito tempo na advocacia, com muito respeito, e eu quero que quem já veja hoje aqui esse programa, olhe nossas propostas, olhe a nossa chapa e lembre que amanhã, dia 23 de novembro, é chapa 2. Obrigado, candidato Carlos Busac, pela presença e entrevista aqui na Difusora.